Bem, retomando os trabalhos e agradecendo mais uma vez a presença de todos, esse painel inicialmente foi imaginado ser feito totalmente em inglês, com a tradução simultânea para quem assim desejasse. Mas, por sugestão do professor Caio, Dr. Caio, ele vai fazer a sua exposição em português, e eu, então, não vejo também muito sentido que eu não use o mesmo vernáculo. Anyway, if you want to have any questions, I'm here to whatever is necessary. Então, eles vão falar em inglês, com tradução, o Caio vai falar em português, e assim nos comunicamos. Gostaria, então, a exemplo do que fiz em relação aos nossos convidados, do primeiro painel, de agradecer. Muito obrigado porque vocês aceitaram o nosso convite prontamente. É uma honra e é ótimo vocês estarem aqui. Nós precisamos ter essa comparação entre os dois sistemas, nós queremos aprender e eu tenho certeza que vocês vão conseguir nos dar boas lições. Em suma, desde logo, segundo a combinação deles, a primeira exposição será feita por Mr. Burke, depois Mr. Alan Berkeley, e depois, então, o Caio fará a ponte entre os dois sistemas. Da mesma forma, depois voltamos a palavra a cada um dos expositores. Eles deram a sugestão de que nós reduzíssemos o tempo para 15 minutos de exposição, e com que esta presidência só pode concordar, porque 15 se transforma em 20, não 20 em 25. So the suggestion that you made, aceitamos a sua sugestão. E vamos ter 15 minutos para cada apresentação. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Can everyone hear me okay? Vocês podem me ouvir? Tudo bem? Ok, estou muito contente de estar aqui, é uma grande honra ter sido convidado, e isso realmente é uma questão muito importante e é um momento muito oportuno para falar sobre isso, né? Tem vários nomes diferentes nos Estados Unidos para isso, mas a forma com a qual os Estados Unidos têm feito durante algum tempo tem evoluído ao longo dos anos, e nós tivemos mais e mais resultados coordenados e resoluções que surgiram nos últimos anos, inclusive com o Brasil e outros países, entre os Estados Unidos e o Brasil e outros países. Então, nos 15 minutos que eu tenho, eu vou tentar ser muito sucinto, e eu pensei em fazer o seguinte: dar uma visão geral, rápida, de como funciona o processo nos Estados Unidos. Necessariamente vai ser um resumo, né, porque 15 minutos não é o suficiente para descrever o processo todo, mas também porque uma das características do sistema nos Estados Unidos é que não tem aquele cortador de cookies, sabe, para ver como essas coisas são feitas da mesma forma, não. Uma questão sobre o sistema dos Estados Unidos é a flexibilidade. É o caos, exatamente, é o caos. E o Alan é bem menos diplomático do que eu. Então, caos ou flexibilidade, né, como você quiser chamar, mas a questão principal é como as resoluções são feitas nos Estados Unidos, as principais resoluções. Isso depende bastante do Departamento de Justiça, o SEC, e também os litigantes, né, quem está ali no meio desse processo, né, tem muita flexibilidade e tem também requisitos legais que restringem o que pode ser feito e o que não pode ser feito, exceto em certas circunstâncias que eu vou discutir. Então eu vou tentar fazer isso da maneira mais sucinta e clara possível. É claro que vamos ter perguntas depois. Então, o sistema dos Estados Unidos tem uma variedade de resoluções diferentes que são possíveis para as corporações. Pior seria você dizer que é culpado, que seria a resolução que tem as regras, né, estabelecidas pela lei, pelos tribunais e pelos precedentes, e chegando ao que nós chamamos de declinação. Declinação seria o quê? O Departamento de Justiça ou uma outra autoridade decide que não vai seguir com esse processo. E nós, o que nós falamos que íamos investigar, não vamos mais, é a melhor coisa que vocês podem ouvir para a sua corporação que está
sob investigação. Em relação a todas essas possibilidades ou questões entre a declaração ali e a alegação de não culpado, temos o não processamento. Por exemplo, nós não vamos processar vocês, mas nós poderíamos. E aí eles falam assim que você tem uma certa quantidade de tempo, às vezes eles colocam tempo, às vezes não, mas está próximo a essa declinação. E a terceira forma é que nós vamos processar vocês e nós poderíamos ter colocado um crime ali no meio, mas nós decidimos deferir durante algum tempo. Você é uma boa empresa durante esse tempo, né? Você está num período de avaliação e depois nós acabamos fazendo um acordo, né, de processo. Então, isso é para chegar à possibilidade de apelo financeiro. Às vezes, uma declinação era uma declinação para sempre, né? Tipo assim, então acabou, você está livre para seguir a sua vida. Mas em algumas instâncias, isso acabou sendo assim, bom, nós vamos dar uma declinação, mas nós ainda queremos que você se livre, né, de certos benefícios que nós acreditamos que você teve. Isso começou mais ou menos recentemente, mas também afeta o fato de que assim não tem uma regra que diz assim que o DOJ realmente pode colocar essa penalidade numa empresa. Depende, na verdade, do DOJ e da empresa que está resolvendo ali o caso. Então, a variedade de penalidades pode seguir todos os tipos de resoluções, mas as consequências realmente são bem diferentes. Então, quando você apela para ser culpado, nessa estrutura, você tem a aceitação desse apelo a uma responsabilidade sob a lei ou sobre o estatuto, né, que foi violado, né, o que nós geralmente conhecemos, né, isso de acordo com o FCPA, né, a lei contra a corrupção e, por exemplo, a lavagem de dinheiro, violações ali de segurança. Então, pode ser ali igual uma pessoa que diz que é culpada, falou assim, olha, eu fiz essas coisas, eu aceito a responsabilidade e eu vou perante o juiz, e aqui está o seu apelo, o governo tem um acordo com você em relação ao que significa esse apelo, e o juiz vai aceitar ou não o seu apelo, dependendo se você estiver demonstrando ali uma aceitação suficiente do que você fez, e aí eles claramente podem dizer assim que você realmente cometeu esse crime que você disse que cometeu, e junto com isso, geralmente, você tem aquela penalidade financeira. Essa é a coisa mais séria que uma empresa pode aceitar. Porque se você diz que é culpado, você vai ter todos os tipos de consequências para uma empresa que pode ser muito grave em relação à dívida, pode ter limitações em relação aos seus ativos e assim que a corporação disser que é criminosa, vai ter outras consequências. Então a empresa realmente tenta não dizer que é culpada. 10, 15, 20 anos atrás era muito raro ver uma empresa dizer que era culpada por causa do exemplo aí da Arthur Andersen, né? Arthur Andersen, como todos vocês sabem, foi, acho que uma das grandes 5, né, na época, as grandes 6, desculpa, tem uma outra, exatamente. Agora são só as grandes 4, né, as melhores 4. Mas a Arthur Andersen era auditora da Enron e eles foram culpados do crime ali de obstrução de justiça e eles acabaram deixando de lado, né, mas aí a empresa realmente não tinha mais negócio, né, porque foi considerada criminosa. E o precedente, né, o exemplo da Arthur Andersen levou a medo no DOJ, no governo federal. Então, por exemplo, se você culpa uma empresa de crime, você pode acabar com essa empresa. E isso tem evoluído ao longo dos anos, porque a DOJ começou a realmente dizer que as empresas eram culpadas e essas empresas acabaram não saindo fora do mercado. Então, realmente o mercado se ajustou em relação a essas empresas criminosas e as empresas acabavam ajustando os seus problemas e teve uma evolução em relação a mais empresas sendo culpadas, mas não saindo do mercado. Mas as empresas tentam resistir isso ao máximo. O resultado mais típico para uma empresa numa resolução ali desse acordo, que é basicamente uma empresa fazendo a mesma coisa do que ser chamada culpada, mas não dizendo que é culpada. Assim, eu concordo, eu fiz tudo isso, mas o governo concordou em não me
não dizer que eu que fiz e nos próximos 5 anos eu vou dar um jeito, né, para reparar isso que eu fiz. Depende, né, do que você quer dizer como um cidadão bom, né, mas basicamente essa que é a coisa mais comum, a característica mais comum. Eu vou falar um pouquinho sobre como funciona esse processo, né? Como é que a empresa chega a essa resolução nos Estados Unidos. O que normalmente acontece é que tem alguma questão que acaba chegando à atenção do DOJ, das autoridades dos Estados Unidos, e aí eles, né, veem isso, e aí eles vão fazer alguma coisa ali com um oficial ou não, e aí a abordagem do governo é feita através de um documento, de repente, e de repente a empresa aprende de alguma coisa sobre o seu processo interno, eles vão para o departamento legal da empresa, eles falam assim, olha, se isso acontecer, é melhor falar para o governo ou não, e geralmente é pior você não falar. Então a empresa vai chegar ao governo e vai fazer o que eles chamam de autorrelatação ali para o governo, autonotificação, dizendo assim, olha, nós descobrimos certas informações, certa evidência, sugerindo que a empresa cometeu um crime ou alguém, de repente, pode ter cometido um crime, e nós, como empresa, gostaríamos de investigar e depois fornecer informações para vocês, o governo, de acordo com a nossa investigação. Então, isso é uma questão muito importante do sistema dos Estados Unidos e é muito controversa, porque o que ela diz é que a empresa tem a oportunidade de investigar sozinha, ela mesma primeiro, fornecer informações para o governo americano como resultado dessa investigação. O FBI geralmente não avalia as empresas grandes dos Estados Unidos e, de repente, elas fazem os relatórios de tudo. Não, isso realmente não é a questão. E se isso acontece, isso vai ser o final da empresa rapidamente, né? Por exemplo, instituições financeiras, elas perdem toda a credibilidade no mercado e são destruídas. Então, o governo faz de tudo para permitir que as empresas façam sua própria investigação, trabalhem ali com o departamento legal, fazendo ali a investigação dos fatos, e o contrato entre o governo e esses advogados é que o governo vai receber as informações que os advogados estão vendo. Ainda tem, né, aquele privilégio, né, o advogado-cliente, mas o que a empresa está fazendo, o que os advogados estão fazendo, eles estão deixando isso de lado um pouquinho para poder dizer para o governo quais são suas conclusões. E o acordo ali é que a empresa está cooperando voluntariamente e está gastando, né, dinheiro, tempo e o tempo de seus advogados para chegar a uma conclusão do que está acontecendo, né, com os fatos. E a empresa vai dizer assim, olha, eu vou permitir que os meus advogados falem o que eles descobriram e aí vamos tentar fazer uma resolução meio que amigável. Então o processo geralmente é assim, as empresas judiciais vão fazer uma investigação, pode levar de meses a vários anos, dependendo da natureza da investigação, das questões envolvidas. Você pode ter uma pessoa ter sido acusada ali de algum crime em relação à parte comercial, ou pode ser um grande escândalo de corrupção, e aí pode levar vários anos. Por exemplo, em que nós não estejamos envolvidos e ainda está acontecendo durante anos e anos, então pode levar para sempre. Mas o processo que ocorre é que no período em que você está investigando essas questões, no período em que você está olhando para todos esses fatos, você está ali numa base ali de dar informações para o governo americano. E o que você está dando a eles é e-mails, documentos, qualquer coisa que seria relevante ao que você está vendo, não são coisas privilegiadas. Por exemplo, e-mail entre um vilão e o outro, eles disseram que iam pagar alguém para fazer alguma coisa. Então você vai começar a dar isso para eles e eles vão entender do que você está falando. E você está fazendo também apresentações ao longo do caminho, talvez dezenas de apresentações antes de chegar a uma apresentação final, que pode ser 2 meses depois ou pode ser 5 anos depois. E nesse momento você explica para o governo, olha, é isso que nós descobrimos, é isso que nós achamos que aconteceu, aqui estão as leis que de repente foram violadas, ou nós não achamos que a lei tenha sido violada e tudo depende dos fatos. E no final desse processo,
processo, o DOJ, eles estão aceitando essas informações, de repente eles estão fazendo sua própria investigação conforme as informações entram, e novamente eles estão deferindo as empresas, né, de advocacia, e aí quando você tem aquela reunião final, depois de 5 anos, de repente, os advogados do lado do governo e os advogados do lado da empresa, eles têm ali um entendimento muito claro dos fatos que ocorreram. E é aí que as coisas se tornam... Bom, nos primeiros 5 anos pode ser um pouquinho difícil, mas existe uma cooperação boa, né? E é aí que os advogados precisam ser, né, bastante neutros e justos em relação ao processo, né? Eles não podem tentar ajudar muito a empresa, né, porque eles podem esconder coisas, mas são advogados, então não estão tentando fazer mal para a empresa, né? Eles estão tentando ser neutros. Então, o governo e os advogados têm uma boa relação nesse momento. Agora, onde fica difícil é quando você chega à conclusão. E aí os advogados, né, o bom advogado vai dizer, bom, talvez alguma coisa deu errado, vocês consertaram, vocês gastaram X milhões de dólares para isso, eles mudaram as pessoas que causaram isso, fizeram tudo isso, então você realmente não deveria acabar com essa empresa. Né, de repente, melhor deixar essa empresa ir, né, dizer, você já não precisa de punição. Aí o governo pensa assim, não, nós estamos pensando nos culpados. Então, é uma negociação que ocorre depois desse ponto. E, normalmente, isso acaba ali na parte do processo, existe uma admissão de um problema ali e nada é feito, né, em termos de processar a empresa. E essa negociação também pode levar um bom tempo. Mas uma das coisas interessantes em relação a esse processo é que assim que você, como advogado nos Estados Unidos, você aprende a flexibilidade do sistema. E o que eu quero dizer com isso? Não é que esses advogados, né, esses procuradores são flexíveis. Não, eles são muito duros, mas não tem nada que os obriga a fazer certa coisa. Então, depois de saber disso, depois de você entender as motivações deles e verem o que eles querem tirar desse processo, né? Eles querem, de repente, a melhor manchete? Será que eles querem ali o maior número? Quando você começa a descobrir essas coisas, você pode tentar, né, alavancar ali a negociação. Então, você fala assim, olha, eu entendo que, na verdade, o que você quer é informações sobre outros vilões, né, que essa empresa já teve contato. É isso que você quer. Então, deixa eu ver se eu consigo maximizar isso para você ter um benefício por outro lado, né? Então, é o benefício de não ter que pagar $1 bilhão, ou o benefício de não ter que dizer que eu sou culpado, e você tenta achar essas formas de trabalhar com eles para chegar num processo ali, uma solução, né, que é mais de acordo com o que a sua empresa quer e precisa, e não só aquela abordagem que é um tamanho que se encaixa para todo mundo, não é? E quando você entende as motivações deles, você pode começar a brincar com isso, dizendo assim, olha, eu sei que você não precisa dizer que eu sou culpada, você também não precisa me dar o deferimento do processo, né? Você pode escolher entre essas coisas, porque nos Estados Unidos você tem essa questão da descrição, não tem um outro lado para isso, a não ser que eles abusaram de maneira muito ruim, não é? Tipo, discriminação racial, sexual, esse tipo de coisa. Então, dentro dessa descrição, o que é ruim é que existe essa descrição, mas a beleza é que eles têm descrição. E aí, se você puder convencê-los a fazer coisas que normalmente eles não fariam, eles conseguem fazer. E aí você pode chegar num acordo. E muitas vezes o que você quer fazer é manter fora do tribunal, porque o juiz, né, se você trouxer, né, o juiz para isso, eles sabem que está ali, eles vão precisar presidir e esse tipo de coisa. Mas você pode chegar ali a uma declinação, porque basicamente é tão criativo o que você fez, né, eles não querem entrar para o tribunal, eles falam assim, não, é um contrato entre o Departamento de Justiça e essa empresa e pronto, ninguém precisa revisar, e isso é verdade, isso acontece. Então, quanto tempo que eu tenho ainda? Eu tenho 1 minuto, tá. Então, eu vou concluir com isso, né, que a questão principal que nós sabemos sobre os processos americanos é que tem muita flexibilidade se você entender a motivação
dos procuradores, né? Então aí, se você entender essa motivação, você trabalha com eles e você chega numa solução que vai funcionar melhor para você e para eles também. Então, eu acho que isso leva ao que nós estamos discutindo hoje, porque uma das características do sistema americano, e eu acho que os Estados Unidos é pioneiro nisso, é que você ainda não viu governos, exceto dos Estados Unidos, historicamente, fazendo, né, esses processos através de fronteiras, né, com o Brasil, com Suíça, Reino Unido, mas você não vê o Brasil e a Suíça e Angola, né, fazendo processos, né, ou a África do Sul e a Argentina e a Coreia fazendo um processo, não. Todos eles fizeram coisas com os Estados Unidos e eu acho que por que isso pode ser feito? É porque o sistema americano não tem um processo fixo que precisa ser seguido em todas as circunstâncias. E com isso, eu vou passar agora para o Alan. Antes de começar, eu tenho uma pergunta para o Bill. Então, esses acordos deferidos, isso já foi retirado com as empresas que pediram? Isso aconteceu, mas não com empresas significativas. O que geralmente acontece é um alerta, né? Então, por exemplo, a ExxonMobil, não estou dizendo que eles têm um problema, não, mas é uma empresa grande, e aí você tem ali muitos alertas dizendo assim, olha, nós não achamos que vocês estejam cumprindo ou seguindo, né, o que nós negociamos. Então, vocês precisam consertar isso. Se for uma empresa pequena, né, tipo... Aí realmente tem acontecido, mas não com empresas principais. Talvez quase tenha acontecido, mas aí eles dão um passo para trás, porque o pior para uma empresa é fazer o deferimento e depois voltar, né? Então... Sim, na questão de instituições financeiras, qualquer empresa que seja americana é dentro da jurisdição dos Estados Unidos, do DOJ e das leis criminais. Então, o DOJ, desculpa, que tem que está lidando com todas as empresas dentro de sua jurisdição. Então, eu gostaria de agradecer à Fundação pelo convite e o Flávio por me incluir e agradecendo a todos vocês por ouvir as coisas em inglês, mas se vocês eu vou ficar muito mais agradecido se vocês me ouvirem em português, não é? Que nem existe o meu português. Mas falando sobre o DOJ, né, o DOJ, onde eu tive o contato, né, como advogado, então, basicamente, eu já tenho trabalhado, né, há muitos anos falando sobre procedimentos de execução que o pessoal da comissão, com a autoridade da comissão, eles iniciam e aí eles trazem casos. Ou será que eu deveria dizer assim, não, os casos que já foram resolvidos, que é a mesma coisa que chegar a um desses acordos de leniência, né, de certa forma. Então, a taxa de casos concluídos é tão incrível que você começa a pensar o que realmente está acontecendo ali, quais são as motivações dos dois lados da defesa. Em algum lugar entre 90% e 98% desses procedimentos de execução são resolvidos em relação, e alguns levam à declinação, mas a maior parte dos casos iniciados pelo SEC eles acabam tendo, né, um acordo entre as partes. Agora, o processo é basicamente o que o Bill descreveu, mas tem uma grande vantagem quando você lida com essa entidade, porque é uma entidade civil, não tem autoridade criminal e ele não pode te mandar para a prisão, não pode fazer muito além de impor penalidades e também em relação há questões que você pode fazer. Então, por exemplo, a empresa acaba chegando a colocar dinheiro num fundo para compensar essas pessoas que sofreram danos de acordo com essa fraude que a empresa fez, ou a decepção, né, que foi feita por essa empresa. Eu gostaria de falar sobre 3 ou 4 coisas e vou falar com mais detalhes sobre elas. A primeira coisa, como o Bill disse, é que você tem essa autonotificação.
comunicação. Então, o SEC pegou em seus casos esse conceito de autorrelatação e levou a um nível mais alto, dizendo que você lida com empresas, estamos falando com empresas públicas, então nós não temos empresas familiares, né, que nós estaríamos lidando, né, apenas em circunstâncias muito raras, né, quando existe dívida pública. Mas o SEC diz que uma empresa que não se autorrelata está em linha ali para penalidades maiores e não menores, isso numa resolução do caso. Então existem benefícios, claramente existem esses benefícios quando a empresa faz a relatação, mas quando essa empresa fica ali e engaja na conversa que nós estávamos discutindo, será que nós deveríamos falar, será que não? Aí existe esse martelo a mais em cima deles, né? Dizendo assim, se você não vier aqui dizer o que vocês estão fazendo, no final das contas, vocês vão acabar recebendo ali uma quantidade X maior da penalidade, geralmente é uma penalidade financeira. O segundo ponto que eu falaria é a cooperação com o SEC nessas investigações. Isso significa que você está tirando essas proteções que nós temos em qualquer investigação, em qualquer processo civil, né? Eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Mas quando você entra num acordo, né, numa conversa de acordo com o pessoal, que pode seguir por um bom tempo, esse pessoal vai exigir que grande parte das proteções que você normalmente teria dentro de uma investigação, você não vai ter mais. Em terceiro lugar, se você fizer a autorrelatação, você acha que não é tão sério, ou você acha que consegue dar um jeito, e aí eles pedem, né, para você desistir das proteções, para que você vai cooperar, não é? Por que não simplesmente dizer não, né? Você não tem esse requisito, né, para você cooperar. Então, por que você está fazendo? Por que você está desistindo da proteção para esperar que em algum momento, lá na frente, você vai ter uma penalidade menor, ou de repente eles vão desistir do caso, ou você vai assinar ali um acordo de cooperação, você vai ser bonzinho durante 3 a 5 anos. Para que você vai fazer isso? E eu vou estabelecer alguns itens que eu acho que todos nós vemos, né, quando estamos falando de acordos que não exatamente chegam em primeiro lugar, né? Na verdade, geralmente pensamos numa penalidade ou não sendo tirado do mercado, não é? Tem vários outros motivos para as empresas fazerem acordos, e é por isso que grande parte desses acordos acabam sendo feitos, porque você tem essas questões civis que são oferecidas, e são coisas que as empresas não querem enfrentar. E no final das contas, falando sobre isso, eu sinto e eu penso assim, isso seria a discussão do primeiro painel. Será que vale a pena tudo isso? E será que a política pública e o bem público realmente teve benefício a partir dessas resoluções que foram feitas, que em muitos casos foi uma coisa errada que foi feita? Ou será que nós estaríamos melhores em relação a ter uma política pública e tendo mais casos de litígio ou, de repente, mais casos criminosos que resultaram ali no processamento ou não processamento deferido, não é? Apenas um processamento. Então, de repente, nós começamos a pensar se realmente é um jogo, né, que a gente entra para conseguir num ponto onde todo mundo vai para casa feliz, inclusive o governo, inclusive o pessoal do SEC, porque eles realmente colocaram mais um pin ali no chapéu. E se realmente nós estamos atendendo ao interesse público em tudo isso. Então, deixa eu falar sobre algumas coisas interessantes agora.
Por que o pessoal quer entrar em acordo? Por que eles estimulam a discussão e esse acordo? Em primeiro lugar, é simples, eles não têm o dinheiro, não têm o pessoal, nem os recursos para investigar sozinhos todas as questões que vêm à sua atenção. E eles são criticados, muitas vezes, por não trazer casos suficientes e não estar em cima das empresas, não ser proativos. Eles não têm o dinheiro do orçamento que eles recebem ali da tesouraria, do presidente, eles não têm o pessoal necessário, eles não têm os recursos necessários para trazer caso após caso após caso. Então, eles querem que as pessoas entrem e ofereçam acordos, e eles querem negociar, eles querem fazer o seu orçamento funcionar, eles querem colocar estatísticas ali na tabela. Se vocês quiserem ver uma coisa bem interessante, deem uma olhada no momento do ano que você tem mais acordos com a SEC. Caso vocês não saibam, os Estados Unidos, o ano fiscal para as agências é dia 30 de setembro. Vem só o lado do que é resolvido ali em agosto e setembro. Por que será, né? É simples, porque eles estão anotando as estatísticas para estar de acordo com as suas partes interessadas e o Congresso. Isso já acontece há anos e anos e anos. Então, você tem isso. Depois, você tem a questão que, em boa fé, o pessoal do SEC, os comissionários do SEC, eles estão muito interessados em promover a política pública. Quando eles trazem um caso, e até um caso resolvido, eles vão ter uma publicidade nos jornais, e aí eles promovem as políticas públicas, eles têm interesse nisso, eles querem fazer isso. E essa que é a outra questão, né? Eles têm muito interesse em manter as suas estatísticas. Se vocês olharem para esse ano, os relatórios desse ano, vocês vão ver que tem muita crítica nos jornais, que o número de casos que o SEC realmente trouxe ou resolveu esse ano está menor. Por que isso? Alguns de nós poderíamos dizer assim que são instruções por causa da Pennsylvania Avenue, né? Algumas pessoas dizem, as pessoas estão lutando mais, não estão resolvendo os casos tão rapidamente quanto antes. Alguns diriam que o pessoal não tem os recursos financeiros para empurrar esses casos para frente. E eles não têm tempo, dinheiro e recursos para seguir com esses casos. Então, por isso que nós temos um número menor esse ano, que é interessante. Nós vamos ver exatamente onde estaremos no dia 30 de setembro, né, quando fechar o ano. Agora, quando que o cliente desiste? Isso sempre me fascinou. Quando eles concordam em fazer ali um acordo, né, uma negociação. Então, vamos pensar no que o pessoal está exigindo, né, que o meu cliente, né, a empresa faça quando eles começam essa conversa de acordo. Bom, primeiro você precisa ter uma investigação independente. O que seria independente? Independente pode significar que a empresa precisa sair lá fora, contratar novos advogados com os quais nunca trabalhou antes e que concordam que eles não vão tirar negócio da empresa durante alguns anos depois dessa questão ser resolvida, para eles serem independentes desde o começo, e aí eles não podem ser vistos como fazendo favores, né, mais tarde. Então, isso realmente é bastante típico. O que mais que eles desistem? Bom, com certeza você vai fazer a produção de documentos, nós vamos mencionar isso de maneira muito acelerada, nós vamos passar os documentos. E no caso do privilégio, né, entre o advogado e a empresa, será que nós desistimos desse privilégio quando a gente começa a fazer essas negociações para o acordo? E, de repente, nós estamos sendo pressionados para isso. Então, nós temos novos advogados que estão entrando ali sem qualquer histórico, eles não conhecem a empresa, não conhecem o pessoal. Nós temos ali um comitê independente que foi instruído a não responder a diretoria, né,
porque a diretoria está sendo investigada, então o comitê deve se manter puro e só conseguir as informações através de recursos apropriados. E o que mais que nós desistimos nessa fase? Bom, é muito comum, quando estamos defendendo esses procedimentos, para mim, né, como o advogado contratado, querer representar um número de indivíduos que potencialmente seriam testemunhos. Por que eu gostaria de fazer isso? Bom, é claro, para conseguir mais dinheiro. Mas, em segundo lugar, eu quero saber de onde vêm essas pessoas, né? O que elas têm a dizer, por que elas estão sendo chamadas como testemunhas, né? Eu quero entrevistá-los. Então, num mundo perfeito, eu gostaria de representar o máximo dessas pessoas que eu posso. O governo, né, o SEC, também muitas vezes vai dizer, olha, você tem um cliente, é o Sr. Jones, esse é o seu cliente, né, você não pode ter mais ninguém. Isso dói na educação dos meus filhos e muita coisa, né, isso dói. Depois eu vou para outras coisas. Como é que eu consigo passar por isso, dar a volta por cima disso? De repente o Bill tem um cliente, eu tenho um cliente, o Caio tem um cliente, e aí nós fazemos um acordo de defesa em conjunto, que é um acordo entre os advogados, que nós vamos compartilhar informações. E como vocês podem esperar, o SEC não gosta desses acordos de defesa em conjunto. Então, como parte dessa vontade deles de seguir com a nossa investigação, eles vão nos deixar controlar a investigação, então eles não vão concordar com esse acordo ali de defesa em conjunto. E aí vai ter problemas se tiver um desses. E aí nós temos também uma emenda especial. Será que nós concordamos em seguir os privilégios da quinta emenda? Bom, eles não podem fazer você desistir disso, da quinta emenda, mas geralmente eles sugerem que nós gostaríamos de ter você não seguindo essa quinta emenda. Agora tem um processo que nós vemos mais para frente. Eu acho que o Bill vê isso mais frequentemente do que eu. E tem uma coisa chamada rainha por um dia. Rainha por um dia é quando você traz o seu cliente e nada que é falado naquela reunião, naquele dia, pode ser utilizada contra o cliente. Então, a ideia aqui é que o meu cliente vai entrar, meu cliente pode, de repente, ter uma exposição, e ele vai entrar e vai falar, e falar, e falar, mas nada do que ele vai dizer nessa reunião pode ser utilizado contra o cliente. Se for alguma coisa que foi dita que leva a uma informação que o governo acaba aprendendo em outro lugar, aí já é outra questão. Então, nós temos isso. Então, nós temos todas essas coisas, e eu acho que eu posso até expandir essa lista. E, na verdade, você está desistindo de muita coisa, não é? Para você realmente fazer a cooperação e para ter todo esse crédito que nós achamos que merecemos. Então, para que cooperar? E aí tem esses motivos fáceis e tem outros motivos. Então, os motivos fáceis são a penalidade mais baixa, isso é uma coisa boa, nós queremos isso. Nós queremos também conseguir acelerar a resolução, né, para terminar o caso. Nós temos vários motivos bons para fazer isso. O SEC tem também autoridade e pode fazer o acordo, tem autoridade que afeta indivíduos e também a empresa. Então, se houver um indivíduo que está em risco nessa investigação, isso, de repente, pode ser muito útil focar nisso nesse momento. Então, para que cooperar? Deixa eu dar algumas ideias. Em primeiro lugar, não subestime a possibilidade de ações de classe cíveis e privadas contra a sua empresa. Um processo de classe é utilizado e tem advogados especializados nisso, e eles querem conseguir milhões e bilhões de dólares, e isso será
E você terá muito dinheiro vindo desses processos, e as empresas morrem de medo dessas ações de classe, né? Porque você pode perder, são coisas caras, e muitas são resolvidas por muito dinheiro, e nós não queremos que os nossos clientes corporativos sejam submetidos a essas ações de classe, e são ações coletivas. E nós temos também aquela tradição de fazer um acordo sem admitir ou negar as alegações que o pessoal vai fazer ao chegar a essa resolução. Se com essa provisão que diz assim, que eu não estou admitindo nem negando o que está aí você tem o acordo, né, você concorda com esse acordo, e aí seria admissível pelos advogados nessa ação de classe ou ação coletiva. Isso significa que o governo, né, o SEC, tudo que eu disse a eles, agora está ali nesse caso contra o meu cliente. Então, quando você está tentando ter um acordo sem admitir ou negar as alegações, é realmente muito valioso. Você começa com isso. E realmente é muito importante. Agora, tem vários juízes, especialmente o juiz Rakoff nos Estados Unidos, eles descobriram que isso é uma forma nada atraente, né, em termos da lei, e ele rejeitou alguns acordos porque eles continham, né, essa questão de provisão ali de não admitir e não negar o que está sendo falado. Mas ele está ali sozinho, né, falando sobre isso no momento, e isso não reflete o posicionamento geral dos juízes que depois precisam aprovar um acordo. Não subestime a importância que nós deveríamos ter em relação à cobertura de seguro para esse tipo de acordo. Faz diferença. Se parte dos custos da investigação, parte dos custos de poder resolver o conflito, se isso puder ser coberto por seguro, especialmente seguro para os diretores da empresa que podem ser indenizados, e aí que você reduz o impacto financeiro na empresa. Não subestime a distração ali de uma longa investigação, depois de anos e anos, e aí como isso afeta a capacidade de gerenciar a empresa e administrar a empresa. Então, isso realmente é um motivo significativo, né, para você fazer rápido e terminar. Não subestime a importância de quais os indivíduos que serão nomeados dentro desse acordo da empresa. O Caio, estávamos falando antes, né, ele utilizou jogar alguém debaixo do ônibus, não é? E a ideia aqui, na verdade, é... Sendo assim, muito simples, né? Tem alguns executivos sêniores na empresa que são importantes, têm um alto perfil e eles não querem ser nomeados dentro desse procedimento do governo, né, do SEC. Então, qual que seria uma forma de, num acordo, ter essa pessoa, de certa maneira, não ser incluída nessa resolução negociada? Eu posso fazer isso pagando mais dinheiro, de repente, dizendo ao governo, olha, em vez de 1 milhão, eu vou dar 4 milhões para vocês, né? Eu estou inventando os números, não é? Mas eu posso fazer isso também em relação a jogar alguém debaixo do ônibus, né? Então, tendo um outro empregado da empresa que apontaram, né, o dedo para ele, e aí eu falo assim, olha, você não deveria trabalhar comigo, você deveria olhar para tal pessoa, né? Como uma pessoa responsável que fez isso acontecer. Tudo isso são coisas que surgem ali dentro da negociação e, obviamente, isso pode ser muito difícil. E estamos lidando com uma agência que foi criticada por não nomear indivíduos. Nós geralmente falamos assim que eles querem cabeças, né? Que as cabeças rolando, né? Eles querem as pessoas que são nomeadas porque as empresas não cometem crimes, são as pessoas que cometem os crimes. Então, você falar de uma empresa sem falar de uma pessoa, aí é difícil nós termos um acordo aprovado e eles têm uma publicidade ruim. Então, estamos procurando pessoas, o SEC está procurando indivíduos, e com certeza existem circunstâncias onde as pessoas realmente podem ser jogadas debaixo do ônibus. E, finalmente, eu queria dizer que vocês não podem subestimar
a pressão, aquela pressão individual em cima daquela pessoa que está envolvida, que simplesmente tem dificuldade em lidar com essa informação de que o governo está olhando para eles, sabendo que existe uma investigação sendo feita, e as pessoas querem esse alívio da tensão e da pressão. E eu acho que muitas vezes eles aprendem a viver com isso, e é claro que personalidades diferentes reagem de maneira diferente, mas na corporação, especialmente se for ali uma pessoa não envolvida, tem muita pressão psicológica em cima dessa pessoa para realmente resolver essa questão, não é? Então eu volto ao tema aqui. Nós, como o nível ali, nós queremos previsibilidade, e a negociação é uma forma de resolver, de ter um nível ali de previsibilidade. Nós não gostamos de alguém falando com o nosso cliente, tentando investigar nosso cliente, sem nós sabermos o que está acontecendo. E isso aí, mantendo essa porta aberta, se torna muito valioso. E, em segundo lugar, nós tivemos um problema, até podemos discutir depois, sobre... bom, então... Eu paguei o dinheiro, resolvi tudo com o governo, e de repente o Departamento de Justiça, né, o DOJ lá, resolve que quer dar uma olhada também. Então tem muita movimentação, teve, né, no ano passado, que tem essa movimentação contra esse tipo de acúmulo. Então, uma vez que você resolve para todas as instâncias. E uma outra coisa que surge é as penalidades financeiras, quando isso acaba acontecendo com a pessoa errada. Grandes penalidades financeiras são um problema para a empresa, são empresas públicas que nós estamos falando, então são os acionistas. Os acionistas não fizeram nada de errado, por que nós estamos prejudicando esses acionistas com uma penalidade ali de 30 milhões numa empresa que fez as coisas erradas? E aí nós precisamos de responsabilidade individual, mas é um grande argumento que nós frequentemente temos conforme conduzimos ali as negociações e acordos. E é bem interessante isso. Bom, eu vou deixar por aí, nós podemos voltar a falar sobre isso na discussão. Muito obrigado, Alan. Ok. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu decidi falar em português por duas razões. A primeira é de que eu falo português, né? E a maioria das pessoas aqui também. Então, me pareceria ser inverter o rabo abanar o cachorro se eu falasse inglês para uma maioria. E, em respeito a eles, eu passei todas as minhas anotações previamente para eles em inglês. Então, eles têm tudo que eu vou falar, eles já sabem. E tem na língua deles. Então, pela maioria, essa é a primeira razão. A segunda razão é que eu acho que o desafio não é em falar inglês, o desafio é falar em português mesmo. Português claro, que as questões jurídicas principais que afetam esse tipo de acordo de leniência são falsos problemas, e os problemas principais são de poder mesmo. E eu pretendo, então, em homenagem ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, fazer uma análise dos acordos de leniência, uma perspectiva, sobretudo, sociológica, mais do que jurídica. E espero que ela contribua um pouco para a perspectiva jurídica também, porque uma coisa não se desconecta da outra. Antes de começar, um disclaimer, uma ressalva importante. Eu fui mencionado pelo Vladimir e pelo Bruno na condição de advogado de alguns casos, mas não falo aqui na condição de advogado, não falo em nome de nenhum cliente. Comecei a trabalhar nessa área como resultado da minha atividade acadêmica e falo, então, na condição de acadêmico aqui. O que me dá mais liberdade também, porque daí nenhum cliente pode ser responsabilizado pelas loucuras que eu falar aqui nesse momento. Vou resumir o que eu tenho para falar, só para que todo mundo saiba. Então, duas grandes diferenças e uma grande semelhança entre os sistemas americano e brasileiro. Em relação à prática da negociação desses acordos, as duas grandes diferenças são o fato de que
no Brasil, a estrutura de capital das empresas é completamente diferente da estrutura de capital das empresas nos Estados Unidos. Não é uma razão jurídica, é uma razão prática. As empresas brasileiras não têm controle, na sua maioria, controle fragmentado, nem público. A maior parte das empresas são controladas por pessoas conhecidas, ativas, no exercício do controle, que claramente determina a orientação dessas empresas. Isso, a meu ver, muda bastante a maneira como na prática, os acordos funcionam. A segunda grande diferença é que no Brasil nós temos, vou falar em inglês, mandatory prosecution, totalmente diferente dos Estados Unidos, em que a prosecution é não mandatória. Ou seja, no Brasil a ação penal é indisponível pelos procuradores. Isso significa que eles não têm a mesma flexibilidade que nos Estados Unidos é o requisito mais importante, segundo os dois palestrantes anteriores falaram, para a prática desses acordos. Então, do ponto de vista prático, essas são as duas diferenças fundamentais. Sem elas, a gente não entende. Eu vou detalhar qual é o impacto dessas duas. Além disso, há uma diferença institucional muito relevante, que, a meu ver, tem a ver não com o fato daquela multiplicidade institucional de que se falou antes, mas com um fato sociológico, ex-presidente, que é o seguinte: a Lava Jato não evidenciou corrupção só. Corrupção é a superfície da Lava Jato. A Lava Jato identificou um conjunto muito mais amplo de práticas estruturais, tal, que eu também vou detalhar em seguida o que caracteriza. Mas é a natureza singular dos fatos que gera aquele conjunto de dificuldades de caráter institucional anterior, e não o fato de que a lei prevê ou não prevê que determinado órgão tem ou não tem competência. Aliás, a grande consideração é de que, para entender a acordo de leniência no Brasil, entender uma única lei é absolutamente despropositado. A lei 12.846, a lei anticorrupção, como se sabe, é um dos elementos, talvez nem o mais importante nessa brincadeira toda. Então, essas são as duas grandes diferenças. Uma diferença prática, uma diferença institucional decorrente da estrutura do mercado, da ausência de flexibilidade na disponibilidade das ações penais, e uma diferença institucional decorrente não de uma lei específica, mas da natureza dos fatos que se evidenciaram recentemente. A grande semelhança tem a ver com a finalidade do acordo, a meu ver também pouco compreendida em algumas das observações do painel anterior. A finalidade do acordo é, sobretudo, muito clara, obtenção de informações. Não é isso? É para isso que serve. E serve para obter informações não em relação a quem está falando. O objetivo da obtenção de informações não é para que a gente ponha alguém para ajoelhar no milho. O objetivo não é moralista, né? O objetivo é outro. O objetivo é que se possa desbaratar uma determinada organização, um conjunto de práticas que, sem aquelas informações, não seria desbaratado. Então, que alguém ajoelhe no milho é necessário, porém insuficiente para que isso aconteça. A segunda grande finalidade é que acabe aquela prática, né? Então, a primeira é que se obtenha informações. A segunda é que aquela própria pessoa que participa da prática cesse de cometer aqueles ilícitos e possa, eventualmente, se sujeitar até algumas medidas estruturais de reorganização. A venda do controle é uma delas, talvez está no mais extremo do espectro, mas não necessariamente é a única. Por exemplo, o monitoramento externo, independente, como tem um caso no Brasil com um brasileiro, 2 casos se você considerar que tem um americano também monitorando. É o caso da Embraer e é o caso da Odebrecht. O caso da Embraer é um monitor americano, o caso da Odebrecht é um monitoramento duplo, também uma novidade, um monitoramento por um americano e por um brasileiro. E eu vou dizer por que tem um monitoramento brasileiro também em seguida, tem a ver com a prática dessa negociação específica. A terceira finalidade do acordo é a preservação de ativos economicamente úteis, tá certo? Então, e todas essas vêm antes da quarta, que é a obtenção de dinheiro dessa própria empresa em razão dos ilícitos que ela própria cometeu. Lembrando que a fonte de reparação do dano dos ilícitos que aquela empresa cometeu não precisam necessariamente vir dela própria, podem vir de outras empresas que participaram com ela na organização. Então, se as 3 primeiras finalidades preponderam sobre essa quarta, e a meu ver preponderam, inclusive na prática americana, daí que eu disse que essa é uma semelhança, não há por que inverter a ordem e dizer que a última é que é mais importante do que as outras.
Ainda no resumo, estou apenas no resumo do que eu vou falar. Houve uma... Mas como eu já disse quase tudo, há um elemento de maturidade institucional em relação a esse problema, a essa situação toda, que eu acho que foi pouco percebido, talvez porque as pessoas não estejam no dia a dia desse assunto como eu estou. Houve um amadurecimento institucional real no Brasil nesse assunto nos últimos tempos. Tudo que eu falar aqui que diga respeito a um caso específico ou outro, eu falo sem violação de sigilo, só falo com base em informações públicas. Então, é público que, recentemente, CGU, AGU, celebraram um acordo de leniência com a Odebrecht, que havia celebrado um acordo de leniência com o Ministério Público. É público que esse acordo é harmônico com os termos do acordo do MPF. Não há conflito entre esses dois acordos. É público que há uma exceção expressa nesse acordo a possibilidade de o TCU exercer sua competência para obter reparação de danos, desde que o faça respeitando a lógica mínima do acordo, que não pode usar as informações contra a própria empresa. Ou seja, há um paradigma a ser seguido de cooperação que não precisa de mudança legal, não precisa mudar a Constituição, não precisa mudar nada. Então, a possibilidade... Diga. É para mim? Não. A maturidade institucional hoje é diferente de 2 anos atrás, exatamente. Totalmente diferente. 2 anos atrás, a gente tinha um fortão do bairro, que era o Ministério Público, batendo em todo mundo, e era com ele que eu tinha que falar. Esse fortão do bairro ficou um fracote do bairro durante 2017, em razão, essa circunstância a gente não precisa detalhar todas, mas em razão de uma perda de legitimidade do órgão, a meu ver. Então, como eu disse, ex-presidente, eu faria uma análise mais sociológica. Fatores reais de poder fizeram com que um determinado órgão, que era aquele com quem se negociava, perdesse poder. Tão simples quanto isso. Então, o que se faz? Negocia-se com os outros que têm poder. Tá certo? Então, desde que haja uma harmonia entre eles, pode ser que o sistema saia beneficiado disso, como, de fato, nesse caso específico que eu mencionei, aconteceu. Pois bem, então, esse é o resumo da história. Vamos um pouquinho mais despacito. A estrutura de capital diferente das empresas brasileiras gera uma consequência prática muito grande de diferença entre os sistemas americano e brasileiro. Nos Estados Unidos, tipicamente, a investigação interna precede a realização do acordo de leniência. Por que ela precede a realização do acordo de leniência? Porque a empresa não se confunde com os seus executivos, nem com os seus controladores, necessariamente. O que não acontece no Brasil, em que a empresa se confunde estritamente com seus principais executivos e com seus controladores. Diante disso, ninguém faz uma investigação para descobrir um fato. Já se sabe qual é o fato, tá certo? Ninguém tem dúvida de qual é o fato. Se faz uma investigação depois para corroborar esse fato e apresentar provas que possam auxiliar uma investigação. Então, essa é uma primeira, para quem trabalha na área, é uma primeira distinção muito importante. Saiba que, no Brasil, as investigações vêm depois. Vêm depois por quê? Vêm depois porque a estrutura de capital é diferente. Aqui há controladores, e esses controladores são ativos, identificados, conhecidos, e tipicamente uma família. Essa é a razão. Pois bem, mesmo isso já está sendo objeto de alteração no Brasil. Para quem acompanha estritamente, o caso da JF, por exemplo, já demonstra uma leve transformação. Em determinado momento, o acordo da JF teve seus efeitos suspensos. Por que teve seus efeitos suspensos? Porque há uma cláusula nesse acordo, aliás, que é o oposto da cláusula que tem no acordo Odebrecht, que diz que as colaborações dos executivos e acionistas no acordo da JF andam juntas com o acordo de leniência. Se cai um, pode cair o outro. Pois bem, isso seria uma demonstração da lógica anterior. Ocorre que, ou seja, de que a empresa e indivíduos que são seus acionistas e principais executivos andam juntos. Mas, de repente, não mais do que de repente, o juiz que cuida da leniência resolveu voltar aos efeitos do acordo
da empresa, sem voltar aos efeitos do acordo dos indivíduos. Por que isso? É um amadurecimento da prática brasileira. Se verificou que a investigação que a própria empresa pode fazer pode ter uma utilidade pública, inclusive de ir contrariamente aos seus próprios controladores. A investigação interna que esse grupo empresarial hoje é obrigado a fazer pode eventualmente revelar fatos contrários ao interesse dos seus controladores. E isso demonstra o quê? A utilidade pública da preservação desse acordo da empresa por oposição ou em comparação aos acordos dos colaboradores, que um dia pode ter também seus efeitos retornados por outras razões. Mas o fato é que houve uma distinção já, nesse caso específico, entre empresa e colaboradores. Ou seja, é como se a gente estivesse passando já por estágio de desenvolvimento desse instrumento da leniência no Brasil. Nos Estados Unidos também, só para lembrar, foi assim no início. Tem na história do FCPA, inicialmente, empresas e indivíduos, o DOJ tratava com uma certa conjunção. Hoje em dia não trata mais, na expressão que o Alan usou, e que é correta na minha experiência, o DOJ gosta de throw the individuals under the bus. E aqui no Brasil não dá para fazer isso. As pessoas andam de mãos dadas com a empresa. Então, primeira distinção. Segunda, por que pergunta que foi feita no painel anterior, que tem uma resposta objetiva. Por que é que um acordo que é feito com uma empresa e, portanto, não tem natureza criminal, é homologado por um juiz criminal? Tem uma resposta objetiva a essa pergunta. Porque ele tem efeitos criminais também. E quais são os efeitos criminais que são homologados pelo juízo criminal? São os efeitos de, como a gente chama lá, tem um umbrella effect, o acordo de leniência. Qual é o guarda-chuva? É o guarda-chuva dos funcionários de segundo escalão ganham imunidade criminal e civil, em razão do acordo de leniência. Então, na prática brasileira, os executivos mais altos, os acionistas mais altos que participaram dos atos ilícitos têm que fazer acordos de colaboração próprios. Não foi assim no caso do primeiro caso, que foi o caso da Camargo, mas houve um amadurecimento dessa prática por parte das próprias autoridades, que chegaram à conclusão de que não dava para estender uma imunidade para todos os funcionários da empresa, inclusive os principais executivos. Então, se fez uma distinção. Executivos de segundo escalão ganham imunidade desde que venham à frente e confirmem que participaram ou não daqueles fatos. Em relação aos executivos principais, eles têm que fazer acordos de colaboração próprios. Isso gera, em razão da pouca flexibilidade que os procuradores brasileiros têm para não fazer persecuções criminais, muitas dificuldades operacionais, porque nós estamos falando de muitas pessoas nesses fatos. Então, que um procurador brasileiro possa falar uma hora chega, também não me conta mais porque eu não quero mais, ele não pode fazer isso. Nos Estados Unidos pode. Não precisa me contar mais, eu já estou satisfeito. Isso seria importante para dar flexibilidade à prática, mas no Brasil não dá. Então, daí o fato de que há uma cláusula num contrato como esse que diz todo mundo que vier depois, que seja de baixo escalão, tem direito à imunidade criminal e civil. Antes de eu entrar no aspecto institucional, que é o mais interessante, só uma observação de que, na prática da Lava Jato brasileira, ocorreu uma coisa ultra interessante, que foi a liderança dos procuradores brasileiros no combate à corrupção regional. O DOJ ficou, na expressão que a gente usava, Bill, o DOJ ficou on the back seat. Não era isso? Foi uma estratégia específica, deliberada, adotada naquele caso específico, justamente para que uma negociação pudesse atender às peculiaridades da situação brasileira, o que nos levou, inclusive, a sugerir, naquele caso específico, que houvesse um monitor brasileiro, diferentemente do caso da Embraer, em que há um monitor americano, para que alguém que fosse prestar contas às autoridades brasileiras e estrangeiras tivesse, nas suas considerações, as peculiaridades da estrutura de capital brasileira, do funcionamento da economia brasileira, e por assim vai. Então, ali criou-se essa novidade. Pois bem, do ponto de vista institucional, vamos dar nome aos bois, né?
Na literatura acadêmica, aquilo que a gente discutiu no principal painel chama-se multiplicidade institucional. É um nome bonito para essa zona que tem aí. Aí, How can you translate this? institutional multiplicity is the nice name for the mass that we have here in Brazil. Então, do que decorre e qual é o problema com isso? Curiosamente, gente, a literatura não diz que isso é um problema. E não é mesmo um problema. Digamos que houvesse um órgão centralizado, sujeito ao governo federal, há 5 anos atrás, que tivesse o poder de fazer tudo que o Ministério Público fez. A pergunta é, existiria a Lava Jato ou não existiria a Lava Jato? Talvez não existisse. Então, a multiplicidade institucional é uma técnica de desenho institucional, uma técnica de institutional design presente no mundo, 40% dos países, na última estatística que eu vi, adotam, então não é maioria, mas é razoável o número, que adotam essa técnica, como sendo uma técnica de evitar que o sistema como um todo seja capturado. E por que essa técnica no Brasil fez sentido especificamente? A meu ver, ela decorre, de novo, de uma consideração de caráter sociológico. Uma coisa é corrupção, vamos chamar assim, convencional. Troca dinheiro por contrato público, certo? Corrupção como toma lá, dá cá. Outra coisa é o que se verificou na Lava Jato. A Lava Jato verificou, inclusive, que alguns contratos davam prejuízo, contratos que se obtinha com propina. O que explica que, numa prática de corrupção, o contrato que se pretende obter dê prejuízo? Tem que ter alguma outra explicação além do próprio ato, tá certo? E, a meu ver, a única coisa que explica, e explica muito bem, é que a corrupção era só um dos elementos de uma prática estrutural maior, pela qual o que se queria era estar à mesa do poder. Então, é possível até se dar o luxo de ter prejuízo no contrato, porque o que se deseja é estar à mesa do poder. Na minha caracterização da Lava Jato, então, em termos bem genéricos, é como se a gente tivesse um contrato relacional, é um termo jurídico, mas que é um contrato com escopo aberto, de prazo indefinido, entre 2 grandes cartéis. Um cartel das empresas oligopolizadas e um cartel dos grandes partidos políticos, todos, sem exceção. Então, esses 2 cartéis decidiram fazer um contrato entre eles. Esse é um contrato relacional existente há algum tempo, cujo principal objetivo é a perpetuação desse mesmo grupo, com o mínimo de alterações no poder. O objeto desse cartel era o cometimento de atos ilícitos? Nem sempre. É muito curioso. E hoje vários desses documentos são públicos nos registros da Lava Jato, então quem quiser checar pode ir lá. Verificam-se nas atas de reunião, por exemplo, entre empresários e políticos, vários temas que em si são lícitos. Ninguém pedia para um político ajudar a obter uma licença para abrir um cassino em Manaus. Não era esse o objeto da solicitação, era vamos fazer uma hidrelétrica, pode ser de interesse público. Então, é isso que eu estou querendo dizer. O objeto do ato não é necessariamente ilícito diretamente. Mas a minha pergunta é a seguinte: ao longo de 50 anos, 60 anos do funcionamento desse cartel, o conjunto de demandas populares vira só uma condescendência desse cartel, tá certo? Cartel que não é feito só de empresários, feito de políticos e empresários. É como se esse cartel fosse, a cada mini ato lícito, ainda que lícito, sequestrando o interesse público e, portanto, sequestrando o futuro do país. Diante dessa natureza de fatos, a pergunta é o que fazer do ponto de vista jurídico? Como é que alguém enfrenta isso? Daí que, num artigo na Ilustríssima que eu publiquei no ano passado, eu sugeri que a melhor comparação da Lava Jato não era com a Manipulite, que eu acho uma comparação batida. A melhor comparação era com Brown versus Board of Education, o caso judicial mais importante dos Estados Unidos no século XX. E eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente não tem tempo. Mas eu recomendo que quem se interessar possa olhar lá. É uma situação
em que a realidade é estruturalmente contrária ao direito estabelecido. A gente chegou à conclusão de que, apesar do que está escrito na Constituição, o nosso regime político não é democrático, é oligárquico. É isso que a Lava Jato evidenciou com material empírico farto. Então, a dúvida é o que fazer diante disso. Então, a resposta institucional, a meu ver, que foi dada por acaso, uma sorte, foi correta. Quem era a instituição que tinha os atributos institucionais para assumir a liderança desse processo? Se a gente estivesse pensando em teoria, então, academicamente, essa instituição seria dotada de 3 características. Ela teria competência ampla, penal e civil. Ela teria competência ampla para processar não apenas servidores públicos, mas políticos também, agentes políticos. Ela teria independência política. Ela não seria subordinada a um dos poderes políticos. 3, ela teria prerrogativa de iniciativa, ela pode fazer alguma coisa. E 4, ela está sujeita a controle de um outro órgão que tem as mesmas prerrogativas de independência. Não por coincidência, quem tem as 3 primeiras características é o Ministério Público Federal e quem tem a 4ª é o Judiciário. Então, na minha concepção, não é por acaso que, diante dessa realidade brasileira, o Ministério Público, junto com o Judiciário, agiu da maneira como agiu e utilizou como principal instrumento da sua ação os acordos de leniência, que nada mais são do que um tipo de regulação negociada. A gente já tinha chegado à conclusão de que a regulação típica não funciona, ninguém respeitava. Compliance, que é uma palavra também batida, era só para inglês ver. Muitos escritórios de advocacia, inclusive, vendiam o chamado kit compliance. Compra-se o kit e aí você passa a ser compliant. Pois bem, isso é evidente que é só uma farsa. Então, o que esses instrumentos de acordo de leniência permitiram? Que o compliance passasse a não ser para inglês ver. Nas empresas que são líderes do seu mercado, oligopolistas, há décadas. É impossível que a gente não consiga ver um avanço nisso que aconteceu. É óbvio que a gente também pode falar de críticas aqui, e a gente poderia, só meu tempo daqui a pouco acaba e eu não vou tratar disso. Mas então eu só queria deixar claro que, do ponto de vista dos atributos institucionais, a razão pela qual no Brasil há essa chamada multiplicidade é, inclusive, benigna, ou foi benigna, e foi exercida diante dessas circunstâncias que eu mencionei, com órgãos institucionais com os atributos que eu mencionei, e o que hoje há é um também benigno processo. Curiosamente, eu estou falando só de coisas positivas aqui, embora a gente esteja acostumado a só falar de coisas negativas, o fato é que aqui dá para falar de coisas positivas. Uma instituição com os atributos adequados usou um instrumento inovador para atingir fins corretos, cometeu alguns abusos no meio, esses abusos são objeto de discussão e devem ser objeto de discussão, mas essa zona, a MES que eu falei, ela foi, no caso recente do Odebrecht, objeto de uma harmonização, sem precisar mudar a lei, sem precisar mudar a Constituição, simplesmente por um fenômeno de caráter estritamente sociológico também, bem ao gosto do ex-presidente, que foi a emergência de uma burocracia racional no seio dos órgãos CGU e AGU. Um fenômeno weberiano, para dizer assim. Eu tive a oportunidade de presenciar isso. Era a minha expectativa de que, diante da vinculação política desses órgãos, esses acordos não fossem sair com eles jamais. Então, o que explica que tenham saído? E aqui eu posso apenas dar um testemunho, esse sim, prático. A burocracia desses órgãos resolveu assumir o seu papel de burocracia racional mesmo e criar escudos de proteção contra injunções políticas indevidas. De tal forma que um acordo, o primeiro verdadeiramente, que é politicamente sensível, possa ter sido celebrado por órgãos políticos, em harmonia com o Ministério Público Federal. O que vai acontecer no TCU, a gente pode discutir durante as perguntas, se vocês quiserem. Para terminar, eu queria mencionar um único ponto que eu chamo de o legado empresarial da Lava Jato. Um acordo de leniência, ele é uma equação, como qualquer contrato. Essa equação tem 2 lados. De um lado, você tem informação, dinheiro e medidas estruturais.
de reorganização da própria empresa. Do outro lado, você tem benefícios em troca dessa informação, dinheiro e medidas estruturais. Benefícios dos quais o principal é a sobrevivência da empresa, porque ninguém faz acordo para morrer, a não ser que seja maluco, o que não se pode presumir que ninguém seja, ainda que possa ser na prática. Então, mas o fato é que a lógica desses acordos é informação, dinheiro e medidas de reorganização em troca de benefícios, o principal dos quais é a própria sobrevivência. Se essa lógica não for respeitada por esses diversos órgãos, aí sim teremos um problema. E a única lógica que explica o não respeito a isso é a tentativa de desmerecer exatamente os efeitos que foram obtidos pelo seu uso. A segunda consideração principal é que esses acordos de leniência conseguiram impor capitalismo aos capitalistas no Brasil, pelo menos no setor específico de que se trata, que sempre professaram o capitalismo, mas nunca o praticaram. Você pode ser contra ou a favor do capitalismo, mas o mínimo que você pode querer é que os próprios capitalistas se sujeitem a ele, tá certo? Então, esses acordos da Lava Jato conseguiram um feito quase inaudito e criaram uma situação que hoje é muito curiosa. As empresas que celebraram acordos lenienses estão em desvantagem competitiva em relação àquelas que não celebraram. Então, elas se tornaram recentemente vetores de transformação desses mercados. Poxa, se a gente não puder celebrar isso, eu não sei o que a gente pode celebrar. Obrigado. Caio, muito obrigado. I'll give you the floor to Eu vou passar a palavra para você para a segunda rodada ali. 5 minutos. Você perguntou tudo aquela hora da financial institutions? Yes, because you made a question. Porque você fez uma pergunta, não é? Financial institutions are in the jurisdiction of the DOJ. So my question is there any case? Okay. There has been any case. I didn't hear if you complete the question. Okay, go ahead. Yeah. Okay. Has there been any case in the context of financial meltdown in 2007, 2008 of a financial institution who has done a lenience accord agreement with the DOJ? Então você recebe ali um acordo, né, com o Departamento de Justiça. Você está falando sobre o meltdown ou é só falando em geral? Não, porque o contexto é que existe ali essa coisa nos Estados Unidos de que ninguém foi punido, não é? Aqueles que foram responsáveis pelas fraudes e blá, blá, blá. Não houve, até onde eu sei, eu acho que não houve ali uma resolução criminal, né, entre o banco principal e o governo dos Estados Unidos com relação ao meltdown, né, aquela questão ali de 2008. Eu acho que teve muitos acordos civis, né, com o Departamento de Justiça, não é? E você tem a parte criminal, você tem a parte civil, então são bilhões e bilhões de dólares pagos pelos bancos para o governo dos Estados Unidos, para o Departamento de Justiça e também para outras instituições. E a minha empresa realmente representou o governo em alguns desses casos. Então, eles têm alguns subacordos que foram feitos também, mas em relação a grandes instituições. E aí você está falando, né, sobre a lei criminal, não é? Na verdade, algumas dessas punições foram muito substanciais, né? Então, 13, 14 bilhões de dólares que a JP Morgan pagou. Mas é só dinheiro, não é? Não houve muitos indivíduos, né? Então, isso foi algo comum, que nenhum banqueiro, né, ficou responsável. Na verdade, o resto você jogou embaixo do ônibus. A gente até tentou jogar debaixo do ônibus, né, mas aí um dos grandes problemas é que você tem ali o Preet Bharara, que é muito conhecido nos Estados Unidos. Ele era o cara que realmente estava falando sobre a maior parte dos casos que tinha a ver com essa questão financeira lá em Wall Street, e ele estava ali em Manhattan. Então ele foi muito
agressivo, ele era muito bem conhecido, ele que era conhecido como policial de Nova York, de Wall Street, e ele não trouxe muitas pessoas ali para a prisão, né, tipo Lehman, antes disso. E a reação dele foi assim, olha, eu preciso lidar com a evidência que nós temos, eu não posso inventar a evidência. E um dos problemas, né, com essa crise financeira, que muitas pessoas reconhecem na retrospectiva, é que as questões que estamos lidando, a maior parte não era de fraude, né, coisas escondidas debaixo do tapete, não. Estava naquele prospecto, se você leu tudo, você fala assim, a coisa toda pode explodir, né, todo mundo pode cair, estava ali mesmo. Em linguagem minúscula, né, naqueles. Mas você tem essas coisas e muitas pessoas sabem disso. É difícil, né, você processar alguém pelo crime. E no final das contas, né, essa crise financeira foi um problema ali onde estava todo mundo envolvido, não eram só algumas poucas pessoas, né, tomando decisões fraudulentas para destruir as coisas. Colega, devido ao precedente, a sua pergunta era relacionada a esse ponto? Então vamos fazer o seguinte, se puder, então me manda por escrito aqui, tá bom? Desculpa, eu quebrei o protocolo. No problems. You created a precedent. Bill, okay. Please send me written. Manda por escrito, por favor. Bill, you want to complete something, or maybe Alan? Okay, Alan, you have the floor. Eu só ia falar 2 recursos que eu não mencionei no final, que estão disponíveis ali e são bem interessantes em termos de processo e procedimento, que são o manual ali do advogado, que está em www.doj.go.go, que é o manual que orienta os processos nos Estados Unidos, que os advogados dos Estados Unidos precisam seguir ao conduzir investigações. E isso é um documento extraordinário. E, junto com isso, são apenas 20 anos depois que o SEC ele criou ali um manual de execução chamado de Manual de Execução do SEC, que está disponível no www.sec.gov, não é? Eles estão ali, eles estão disponíveis e são recursos incríveis se vocês estiverem envolvidos numa investigação ou se vocês estiverem buscando paralelos entre o que o investigador deve fazer. Você pode dar uma palavra? Eles estão perguntando sobre o destino ali dessas multas. As multas vão para a tesouraria, que depois não devolve, né, para a agência que trouxe o caso em proporção igual. Vai para a tesouraria e o SEC que tem a autoridade para conseguir esses fundos, e aí o fundo, esse dinheiro vai para um fundo, e aí você tem um trustee que é apontado, ou SEC mesmo, para a compensação dos indivíduos que foram prejudicados, né, por causa da conduta fraudulenta da empresa. E o contexto criminoso tem uma coisa que nós chamamos de restituição. Existe essa restituição dentro do contexto criminal que é semelhante porque você pode devolver às vítimas os benefícios monetários que foram adquiridos pela pessoa que fez a coisa errada. Então, se você roubou um banco e você tinha 1 milhão, e aí o governo conseguiu recuperar 800 mil. O que vai acontecer? Eles vão fazer uma proporção desses 800 mil, parte disso vai voltar para o banco, né, para recompensar pela perda, e parte disso vai para o governo, para a tesouraria, para compensar o governo pelo tempo e o custo, né, de pegar esse caso. E isso está se tornando um aspecto mais importante de todos esses casos. Então, tem grandes casos ali do Departamento de Justiça, valendo bilhões e bilhões de dólares. Tem um bem conhecido agora que tem a ver com a Malásia, né, onde eles estão com 6 bilhões de dólares. Eles falaram que essa perda aconteceu para as pessoas da Malásia, né? E o que eles estão fazendo? Se eles recuperarem, então a maior parte do dinheiro irá, teoricamente, para o pessoal da Malásia. O que isso significa? Ninguém tem certeza, não é? Mas eles vão deduzir algum aspecto ali daquele custo, mas a maior parte vai para as vítimas.
Anything? May I give the floor to? Okay. É só uma pergunta para o Bill. Será Será que você pode explicar para nós a capacidade de pagar a defesa? Isso é uma coisa que nos Estados Unidos eles consideram nas empresas? Isso é uma coisa que o Caio e eu estávamos discutindo, porque estávamos falando da resolução da Odebrecht. E a Odebrecht, parte da sua resolução global com os Estados Unidos, o Brasil e a Suíça, é que eles pagariam uma multa, eu acho que era mais ou menos 10 bilhões de reais, não é isso? Então, dependendo ali, não sei se há 2 milhões e meio de dólares, não sei, mas era mais ou menos 2,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos. E a ideia por trás é que a quantidade de erro, né, que a Odebrecht tinha admitido, de fraudes, era tão significativo que nos Estados Unidos, né, como você verifica, né, essa multa, e aí a Odebrecht disse que era culpada. Então, eles disseram que eram culpados mesmo e seriam 10 bilhões a mais de dólares, né, de multa. Então, se essa quantidade de dinheiro, né, viria da Odebrecht, isso aconteceu com várias empresas. E foi um conceito ali nessas leis, né, de antitrust, tem aquele conceito de capacidade de pagar. Basicamente, é quando a empresa, você precisa olhar para uma empresa, você precisa olhar para a estabilidade financeira da empresa, se pode ou não pagar essa multa, ou, de repente, você precisa cortar a multa para permitir que essa empresa exista. E a filosofia por trás disso é que uma empresa tipo a Odebrecht, ou muitas empresas, têm centenas de milhares ali de empregados, e se você tirar nessa empresa, tipo a Arthur Andersen, por causa, né, de algumas poucas pessoas, isso não é justo para todas as pessoas, todas as famílias, os empregados e tudo mais que perde o emprego. Então, os Estados Unidos, e no caso da Odebrecht, eles concordaram em trazer esse conceito, né, de capacidade de pagar, que é exatamente o processo que o Caio e eu estávamos envolvidos para demonstrar quanto que a Odebrecht poderia pagar sem sair do mercado. Então, é isso que foi feito, e isso formou, né, que foi acordado entre os 3 países. E foi uma coisa única, porque mesmo que os Estados Unidos nunca tinham utilizado esses contatos do FCPA, né? Então nós precisávamos convencer os Estados Unidos, olha, pega isso do mundo da competição, da concorrência, né, do FCPA, e depois precisávamos pegar os brasileiros e os suíços a aderir também a esse conceito, porque eles não tinham. Então funcionou no final, mas é um exemplo da flexibilidade do processo e como isso pode ser feito, né, para ser vantajoso, e a capacidade de pagar e essa análise. E não tinha motivo para eles não fazerem isso, né? Eles puderam fazer. A razão pela qual eu queria mencionar esse ponto é porque ele fez o fluxo contrário do que usualmente a gente está discutindo aqui. Foi o caso específico da Odebrecht que exigiu que as práticas americanas fossem alteradas e não a gente simplesmente colonizado por eles aqui. Inclusive, houve um ganho conceitual para o mundo da aplicação dos acordos de leniência em razão... É o máximo. Então, para a gente é importante, né? O playbook do DOJ precisou ser alterado em razão desse caso, inclusive para a proteção dos indivíduos, que não aconteceu. Vou responder uma das perguntas. E aí fica a última, a gente encerra. E fica a última. Então, a alienação compulsória do controle não está prevista na legislação relativa aos acordos de leniência. Deveria estar prevista em que casos deveria ser aplicada. Então, na minha exposição, eu fiz uma observação de que há várias medidas estruturais que podem ser impostas a uma empresa nessa situação. Então, o monitoramento externo é uma delas, compromisso de atingimento de determinadas metas de compliance objetivamente definidas, por exemplo, a obtenção de uma norma ISO, alienação compulsória num dos extremos, mas a consequência principal, se eu entendo corretamente, mesmo nos Estados Unidos, para alguém, por exemplo, que comete dono de uma empresa, que comete uma fraude ou um ato ilícito desses muito graves, é aquilo que a gente chamava em direito romano antigo de infâmia. O que é a infâmia?
A infâmia é o sujeito fica excluído do comércio. É isso que significa. Então, a minha resposta a você é: alienação compulsória, sim, pode ser, acho que deveria estar permitida expressamente na legislação, os casos deveriam ser bem restritos. Mas para você não achar que isso não ocorre no Brasil, como foi dito no painel anterior, eu diria que algo bem próximo ocorre. Como resultado da combinação entre os acordos de colaboração individuais e o acordo de leniência da empresa. Em vários acordos de colaboração individuais dos principais acionistas e executivos dessas empresas, há uma cláusula específica dizendo não pode agir mais na condição de executivo dessas empresas durante X anos. Esses X anos pode ser 10 anos, por exemplo. E isso é o equivalente à sanção de infâmia. E pode ser, eventualmente, mais interessante do que a alienação compulsória em alguns casos. Lembrar que no PROE houve a alienação compulsória do controle. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu encerrar mesmo. Brevíssima. Por favor. Quem sou eu? Como é que os Estados Unidos evitou esse nocaute institucional? Como é que o sistema lá evita esses nocautes institucionais? Tipo, você tem um acordo com uma instituição e depois com uma outra instituição vem e te processa. Isso entre as agências do governo? Isso seria o conteúdo do primeiro painel e o debate que nós tivemos entre os dois senhores. E se você... Por exemplo, Surplus Oxley te deu menos receita como advogado ou menos? Muito mais, porque tinha mais requisitos. Era essa a pergunta? Sempre que você coloca mais regulamentação, os advogados, é melhor para os advogados, não é? Seria o medo, né, da regulamentação. Na verdade, tem jurisdições diferentes, não é? Ou uma sobreposição diferente das autoridades, não é? Então, o Departamento de Justiça, o SEC, eles têm nessa jurisdição que se sobrepõe. O SEC pode fazer civilmente e o DOJ pode fazer criminalmente. Nenhum lado preclui o outro em relação a atuar no mesmo alvo. Então, se o Departamento de Justiça resolver criminalmente, o SEC ainda pode processá-los. E, na verdade, se o Departamento de Justiça fizer, você precisa admitir. Não dá para fazer sem admitir. É assim que funciona nos Estados Unidos, né? Mas, normalmente, eles tentam coordenar porque não tem muito incentivo. Se você for uma grande empresa e aí você vai ser acabado, né, pelo Departamento de Justiça, você chega para os dois e fala assim, olha, vamos tentar fazer um acordo coletivo aqui, aí vocês fazem isso. E tem CSTC, né, tem outras agências, né, envolvidas nesse tipo de coisa, mas o Departamento de Justiça está no meio, né, porque o Departamento de Justiça que é o advogado para o governo federal. Então, se for um outro órgão, né, tem algum aspecto ali que o Departamento de Justiça pode tocar. Então, você traz todo mundo junto dessa forma. E também existe aqueles que não precisam ouvir, né, o governo federal, porque eles são estaduais ou municipais. Então, você tem, por exemplo, as empresas, né, de advogados que podem fazer os procuradores regionais. E tem regras nos Estados Unidos sobre double jeopardy, né, que são complicadas, são da Constituição dos Estados Unidos. Se você for inteligente, dá para dar um jeito, mas a única forma de não ser processado duas vezes é ter, de repente, uma resolução geral com todo mundo. Então, todo mundo vai entrar ali no acordo, então ninguém vai acabar te processando depois. Então, é isso que eu posso fazer, e aí vocês precisam me ajudar para chegar numa resolução e todo mundo vai ficar feliz. Para você não ter uma dupla penalização, você precisa ser proativo. Eu acho que essa última fala resume bem, né, uma das lições que a gente pode extrair para nós. Meu caro Sérgio, eu acho que cumprimos a missão de trazer à discussão questões das mais relevantes. Evidentemente, não chegamos a nenhuma solução, porque não é essa nem nossa possibilidade, nem nossa intenção. Mas, particularmente como coordenador, além de ter aprendido muito, fico muito contente
desta opção que juntos fizemos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço também a oportunidade e a honra de ter sua presença, presidente Fernando Henrique, e, como presidente desta mesa, declaro encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.